E sextou, mais uma sexta-feira, mais uma semana concluída com sucesso. E nós estamos indo para a nossa fala sistêmica, a última dessa semana. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fátima Nunes, consteladora familiar e organizacional. E agora, todos os dias de segunda a sexta, nós nos encontramos aqui nesse canal com as falas sistêmicas. Às vezes falha, tá, gente? Ontem, por exemplo, por motivos aí eu não consegui fazer o vídeo, mas teoricamente todos os dias tem uma fala sistêmica para você aqui. Uma fala sistêmica é uma fala que nós utilizamos durante o processo de constelação familiar, mas não precisa ser apenas dentro desse processo. Porque cada fala sistêmica, ela fala muito a respeito do nosso sistema, ela fala muito a respeito de nós mesmos. Então, o que eu faço? Todos os dias eu trago aqui uma fala, e aí eu trago onde que ela poderia se encaixar no teu dia a dia. Por quê? Porque constelação familiar também é filosofia de vida, né? Então, além de ser uma abordagem terapêutica maravilhosa, nós podemos utilizar os ensinamentos, né, a filosofia de Bert, que foi o desenvolvedor aí das constelações familiares, como elas se apresentam hoje, né, nós podemos utilizar no nosso dia a dia, porque quando nós compreendemos as ordens do amor, nós compreendemos também que se o amor está em ordem, ele cura, mas se ele está em desordem, ele adoece, né? E as ordens do amor nada mais são do que as leis sistêmicas que regem os sistemas. Então, você pode acreditar nelas ou não, mas elas vão imperar. São o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Todo indivíduo tem direito a pertencer. Existe uma hierarquia no sistema, quem chega primeiro, quem chega depois, e eu só posso dar aquilo que eu tenho e o outro só pode receber aquilo que ele consegue. E às vezes eu dou demais, às vezes o outro não consegue receber, e aí é que mora todo o perigo das nossas relações, né? Porque constelação familiar, a gente pode falar que é uma abordagem também a respeito das nossas relações. E nós começamos a nos relacionar primeiro no nosso sistema familiar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, tios, avós, bisavós, né? E aí depois nós vamos para a vida, nos relacionando na vida com outras pessoas. E, naturalmente, a nossa relação com os outros, fora do nosso sistema familiar, vai ter uma dosezinha daquilo que eu aprendi no meu sistema. E aí eu vou me relacionando a partir dessas ordens, né? Como é o meu pertencimento, eu pertenço, eu sei qual é o meu lugar, né? Eu me relaciono em ordem com as pessoas, como é que é o meu equilíbrio de troca. Então, o trabalho das constelações familiares, basicamente, né, de forma bem básica, porque é muito mais profundo que isso, nós colocarmos em ordem aquilo que está em desordem, né? Na tradução para o português e para outras línguas, se fala em constelação, porque é o que tem de mais organizado no sistema estelar, né? Então é uma metáfora, mas na verdade a constelação ela é uma reconfiguração, né? Ela é um novo olhar, na verdade, para aquilo que está acontecendo. Então, o que é que a gente precisa colocar em ordem na nossa vida para que a nossa vida volte a fluir, né? Porque às vezes nós estagnamos em algum ponto e aí nós olhamos para que a vida volte a fluir, porque a vida é abundante, a vida é como um rio, né? O rio, ele nunca olha para trás, o rio tá sempre no fluxo, o rio, ele passa por todos os obstáculos, ele se molda da forma que ele precisa se moldar para passar por aquilo e por aqueles aprendizados, enfim. Então, numa metáfora, né, em relação ao rio, a nossa vida é como um rio e ela precisa fluir. Sabe por quê, gente? Porque a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para ter saúde, a gente tá aqui para ter aprendizados, sim, também faz parte, mas esses aprendizados, eles podem ser leves, eles podem ter mais consciência. E aí, a partir desse trabalho das constelações familiares,
nós também conseguimos compreender tudo isso. E aí as pessoas me perguntam, Fátima, além de dar formação, porque eu dou formação, né? Você também atende todos os dias, gente. Atendo com constelação individual, atendo com constelações em grupo, faço vivências. Então, se você não me conhece, quiser seguir aí o meu conteúdo, achar que é interessante, uma hora quiser passar por esse processo comigo, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, né? Pode colocar aí nos comentários, né? Eu quero. Pode me fazer qualquer pergunta pro direct, eu respondo. Não é uma máquina, não é uma outra pessoa, sou eu mesma que respondo. E estamos aí, a serviço da vida. Então, bora lá ver qual é a cartinha que vai cair hoje aqui. Uma quase virou, mas, nossa, hoje não tá virando, o que será? Vamos lá, cartinhas virando. Aí, opa, caíram várias, mas eu vou ficar com a primeira aqui. Eu devolvo o seu lugar. Quem sabe você não consiga ler, porque tem o espelho aí, né, na câmera. Então, sai invertido, né? Mas essa frase, eu devolvo o seu lugar. Então, o que isso significa? Eu falei das ordens, né? E para que na nossa vida haja fluidez, nós precisamos estar em ordem. E o que acontece às vezes? Eu não estou no meu lugar. Eu vou para um processo, ou mesmo que eu não vá para um processo, eu sinto assim, que eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a vida de outra pessoa, né? E por que isso pode acontecer? Às vezes eu posso estar no que a gente chama, dentro das constelações, um processo de identificação, que é uma dinâmica oculta. O que é uma dinâmica oculta? É algo invisível. É como se fosse um programa que está rodando em paralelo no computador, sabe? Que tá lá no meu inconsciente, né? Então, o que acontece? Eu vou para um trabalho de constelação e aí eu percebo que eu tô repetindo um padrão do meu sistema familiar, certo? E esse padrão pode ser muitas coisas, né? Pode ser em relação à minha saúde, pode ser em relação a dinheiro, à minha carreira, a relacionamento amoroso, enfim. Um padrão, mas um padrão negativo. Algo que foi passando de geração em geração e quando eu vejo, eu tô fazendo a mesma coisa, né? E aí, num processo de constelação familiar, eu posso compreender a origem disso. E às vezes a origem tá lá umas 3, 4 gerações para trás, né? E Fátima, como é que você sabe isso? Abre um campo, você vê todos os ancestrais em várias gerações. Olha, pode até ser que tenha algum profissional que faça isso. Não é o meu caso, tá? Nós trabalhamos com informação também que muitas vezes o próprio cliente vai trazendo. E aí a gente vai indo até onde tem informação e, às vezes, como a constelação ela é fenomenológica, pode aparecer uma verdade que se manifesta e sim uma informação nova, certo? E a partir dessa informação nova, também nós podemos perceber a origem desse padrão, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui para sair desse padrão? Primeiro ponto, devolver o lugar que nós estamos ocupando. Existe uma hierarquia, lembram? Eu falei no começo do vídeo das ordens do amor. A hierarquia, o que a hierarquia diz? Quem chega primeiro tem precedência. Então, se eu cheguei depois, eu sou menor. Por que eu sou menor? Porque eu tenho menos tempo de vida sobre essa terra. Eu caminhei por menos tempo nessa terra, né? Então, esse ancestral que chegou antes, ele tem o lugar dele. Certo? E por algum motivo eu me emaranhei com a história dele e comecei a repetir esse padrão por identificação. Isso é muito comum acontecer. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro compreender isso, porque não é mágica, né? E aí eu posso devolver o lugar dele. Porque se eu tomei esse lugar estava vazio, às vezes por uma exclusão ou por qualquer outra situação, certo? Mas o importante aqui é eu devolver o seu lugar. E a minha pergunta para você, para finalizar essa fala e essa semana é: será que você está no seu lugar? Será que você não está identificado com algo? Será que você está vivendo a sua vida e sendo protagonista dela?